O Livro dos Médiuns, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 32, Vocabulário Espírita. Este é o último capítulo, nós estamos chegando ao fim do estudo do Livro dos Médiuns. Nós agradecemos a sua companhia e que possamos ter sido útil nesse trabalho que fizemos até aqui e que as bênçãos divinas possam envolver a todos nós para que a gente aprenda bem. Vamos ver então o nosso vocabulário espírita. Agênere, do grego a, privativo, e geiné, geinomai, gerar, não foi gerado. Que não foi gerado. Então, a modalidade de aparições tangível, estado de certos espíritos quando temporariamente revestem as formas de uma pessoa viva, ao ponto de produzirem a ilusão completa. Então, quando um espírito se materializa e aparece para a pessoa como se ele estivesse ali realmente, mesmo não sendo uma pessoa, é um espírito que está ali materializado, a pessoa está vendo como se ele fosse real, é uma agênere. Batedor, qualidade de alguns espíritos, daqueles que revelam sua presença num lugar por meio de pancadas e ruídos de naturezas diversas. Então, quando se fala em espírito batedor, é aqueles espíritos que produzem comunicações por pancadas. Era muito comum na época da codificação espírita e depois foi deixando de existir ou pelo menos diminuindo a quantidade de espíritos que produziam esse fenômeno. Erraticidade, estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados, durante o intervalo de suas existências corpóreas. Então, o espírito, quando ele não está encarnado, ele está na erraticidade, um termo que Kardec criou para essa situação. Então, todo espírito que não está encarnado está na erraticidade. Porque, na maioria das vezes, esse termo, a gente tem que procurar entendê-lo e adaptá-lo com as novas revelações que a doutrina espírita veio trazendo para nós. Quando Kardec fez a codificação, imaginava-se mais ou menos que os espíritos ficavam vagando pelo tempo, no espaço, em qualquer lugar, andando erraticamente, sem saber de onde veio nem para onde vai. Mas na própria codificação, ele mostra que determinados espíritos já têm certas ocupações, já têm certos trabalhos a fazerem no mundo espiritual e se reúnem em grupos. Então, o espírito que está em nosso lar, Alvorada Nova, e nas colônias de atendimento básico que tem no mundo espiritual inferior, quem está ali trabalhando não está na erraticidade, está cumprindo uma função, um trabalho. Nós temos que procurar, eu pelo menos procurei entender assim. Aí tem pessoas que não, erraticidade é de qualquer jeito que o espírito tiver no mundo espiritual, é erraticidade. Tudo bem, se isso te ajuda melhor assim, mas eu encontrei um melhor raciocínio em separar erraticidade. O espírito está vagando, só fazendo lambanças no mundo espiritual, vamos dizer assim. E aqueles espíritos que já estão nas colônias maiores ou nas colônias básicas de primeiros socorros, vamos dizer assim, eles já podemos dizer que eles não estão na condição de erraticidade. Eles estão em agrupamentos de trabalho com objetivo útil e necessário. Espírita. O que tem relação com o espiritismo? Adepto do espiritismo? Aquele que crê nas manifestações dos espíritos? Um bom, um mau espírita? A doutrina espírita. Então, o termo espírita foi criado para aqueles que acreditavam no espiritismo, na vida espiritual, segundo os moldes que Kardec trouxe para nós as explicações. Aí nós vamos deparar com um conjunto de situações, um conjunto de informações. As pessoas vão buscando usar o termo espírita para várias religiões espiritualistas que seriam mais condizentes. E acabou o termo espírita, pelo menos no Brasil, sendo generalizado para todas as religiões que acreditam nas manifestações espíritas, seja ela Umbanda, Candomblé e o próprio Espiritismo.
E até mesmo o termo espiritismo usa-se para essas finalidades. Não é o coerente. Nós não vamos brigar por causa deles estarem usando esse termo, não vamos ficar batendo boca, porque é perda de tempo, não vale a pena, mas seria importante que as pessoas usassem o termo espírita só para aqueles que seguem o espiritualismo segundo a crença de Kardec. Mas, se os outros usam também, como eu disse, não vamos brigar. Espiritismo, doutrina fundada sobre a crença da existência dos espíritos em suas manifestações. Aí, o espiritismo não está dizendo que está ligado ao kardecismo. E até porque Kardec não sabia, ou pelo menos não demonstrou saber, que existiam as manifestações afro-brasileiras, onde existia manifestações de espíritos, a comunicação com espíritos, do jeito que existe nas religiões afro-brasileiras. Mas, de todo jeito, o espiritismo é aquela doutrina fundada sobre a crença na existência dos espíritos e em suas manifestações. Eles também acreditam dessa forma. É espiritismo. Espiritista, palavra empregada ao princípio para designar os adeptos do espiritismo, não foi consagrada pelo uso, prevaleceu o termo espírita. Espírito, no sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo, fora do mundo material e constituem o mundo invisível. Não são seres oriundos de uma criação especial, porém, as almas dos que viveram na Terra ou nas outras esferas, e que deixaram o invólucro corporal. Então, fora do corpo físico é espírito, preso ao corpo preso ao corpo físico é alma. Porque alma tem essa diferença entre alma e espírito? Porque o espírito, ele vai estar livre, ele vai estar com todas as suas potencialidades psíquicas de um espírito. Preso ao corpo físico é uma alma, está limitada pelo aquilo que o corpo permite que a alma se expressa, pela forma que a alma possa se expressar. Então nós vamos ver pessoas muitíssimo inteligentes e vamos ver pessoas com várias limitações mentais dos mais variados níveis. Então o corpo físico cria um limite para o espírito, é tipo uma prisão para o espírito. Por isso que quando ele está encarnado, chama-se alma. E muitas das vezes um espírito de uma pessoa que está em uma condição de alienação mental, de total de doença mental, de distúrbio mental grave, ela, em desdobramento fora do corpo, ela manifesta potenciais de inteligência, de conhecimento, muito acima daquilo que nós possamos imaginar. Às vezes até de muitos encarnados. O conhecimento que eles possuem é muito maior do que o de muitos encarnados. E por que ele está naquela condição? Uma condição imposta àquele espírito para que ele aprenda alguma regra que ele deixou de aprender. É uma limitação às leis divinas e também não é castigo. É uma forma de reeducação do espírito. Espiritualismo usa-se em sentido oposto ao dematerialismo. Crença na existência da alma espiritual e imaterial. O espiritualismo é a base de todas as religiões. Então, quem não é materialista é espiritualista. E sendo espiritualista, ele acredita que existe uma alma, que é um ser espiritual, imortal, que prevalece, continua vivo após a morte do corpo físico. Então, por isso, ele é a base de todas as religiões. Espiritualista. O que se refere ao espiritualismo? Adepto do espiritualismo e espiritualista é espiritualista aquele que acredita que em nós nem tudo é matéria e que, de modo algum, implica a crença nas manifestações dos espíritos. Então, o católico, o protestante, eles também são espiritualistas. Eles acreditam que após a morte o espírito continuará vivo. Cada um dá uma explicação para ser após a morte. A doutrina espírita explica como esses espíritos vivem, como que é a vida após a morte, como que eles se agrupam, de que forma eles se agrupam,
para que a gente possa entender melhor a vida espiritual. Todo espírito é necessariamente espiritualista, mas pode ser espiritualista sem ser espírita. O materialista não é uma nem outra coisa, disse a filosofia espiritualista. Uma obra escrita segundo as ideias espiritualistas, as manifestações espíritas são produzidas pela ação de espíritos sobre a matéria. A moral espírita decorre do ensino dos espíritos, dado pelos espíritos. Há espiritualistas que escarnecem das crenças espíritas. Nesses exemplos, a substituição da palavra espiritualista pelo termo espírita daria lugar a evidente confusão. Então, ser uma obra espiritualista é todas aquelas que acreditam que após a morte do corpo físico continua a existência de um ser imortal. Agora, como esse ser imortal vive, se ele pode ou não se manifestar, é que vai definir cada uma das religiões. Estereótipo, do grego estéreos, sólido, qualidade das aparições tangíveis. Medianímico, qualidade da força do médium, faculdade medianímica. O médium ele tem umas características medianímicas e fazer uma comunicação entre o mundo dos espíritos e o mundo material, o mundo dos encarnados. Então o médium, aquele que tem uma faculdade medianímica, ele tem a possibilidade de fazer o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Medianidade, faculdade dos médiuns, sinônimo de mediunidade. Estas duas palavras são com frequência empregadas indiferentemente. A se querer fazer uma distinção, poderá-se dizer que mediunidade tem um sentido mais geral e medianidade tem um sentido mais restrito. Ele possui o dom da mediunidade, a medianidade mecânica. Aí os filósofos adoram palavras diferentes, e como eu sou meio prático, eu prefiro falar sempre mediunidade e entender-se todas as características. Agora, se a pessoa quiser sofisticar mais, deixar palavras diferentes, pode usar, conforme ele disse ali. João tem o dom da mediunidade, ele tem a medianidade mecânica, ele tem a medianidade intuitiva. Médium, do latim, médium, meio, intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Então, médium é todo aquele que vê, ouve ou sofre qualquer ação dos espíritos. Eu costumo brincar com as pessoas que, quando estão falando sobre a viagem, possibilidade de uma viagem a Marte, que provavelmente será uma viagem sem volta. Então, as pessoas que se candidatam aí a Marte, deveriam então procurar estudar bastante a doutrina espírita, comunicação com os espíritos, criar vínculos de amizade com os médiuns, para que, após seu desencarne lá em Marte, eles poderem vir e se comunicar com os médiuns. Que é uma viagem sem volta, ele vai ficar lá até o momento que acabe o suprimento de água e de comida e ele venha perecer. Então, a pessoa tem que estar muito bem preparada para essa situação. Ele morrendo, o espírito estará livre, ele tendo um amigo médium bem sintonizado com ele, que criou um bom elo de amizade, ele entende os processos de comunicação, facilita a evocação dele para que ele saia de lá e venha para cá. É totalmente possível isso? Podemos tentar. Pelo menos eu não me candidato aí para Marte, para uma viagem sem volta. Mediumato, missão providencial dos médiuns. Essa palavra foi criada pelos espíritos. Perispírito, do grego peri, em torno, envoltório semimaterial do espírito. Nos encarnados serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito.
Na introdução do Livro dos Médiuns, nós temos lá uma explicação, inclusive com as fotos, os desenhos da aura e seus 7 corpos de energia. A gente faz uma sutil explicação sobre o assunto. Pneumatofonia, do grego pneuma e foné, som ou voz. Voz dos espíritos, comunicação oral dos espíritos, sem o concurso da voz humana. Então, na pneumatofonia, os espíritos produzem o som, que é chamado voz direta, sem que a pessoa esteja falando. É um fenômeno muito interessante, bastante raro. Isso era comum enquanto o cristianismo nascente, que apareciam vozes e passavam instruções para os médiuns, para os apóstolos e seus seguidores. Pneumatografia, do grego pneuma, ar, sopro, vento, espírito, e grafo, escrevo. Escrita direta dos espíritos sem o auxílio da mão de um dos médiuns. O papel ficava normalmente dentro de uma gaveta e ele aparecia escrito. É um fenômeno bastante raro, bastante interessante. Psicofonia, comunicação dos espíritos pela voz de um médium falante. Não tem dúvida, né? A pessoa chamado incorporação, né? Mas aí as pessoas dão várias explicações para o fenômeno. O certo é que o espírito transmite via médium, via a voz do médium, a sua mensagem, a sua comunicação para o grupo. E há algumas situações que o médium muda o tom de voz, muda o estilo de falar, muda o jeito de ser, a aparência, em alguns casos. Psicografia, escrita dos espíritos pela mão do médium. Então o médium pega a caneta e descreve, às vezes escreve assuntos sobre os quais ele não domina. Psicógrafo, do grego psique, borboleta, alma, grafo, escrevo. Aquele que faz psicografia, médium escrevente. Assim. Então, psicografia é o médium. A psicografia é o dom do médium de escrever. E psicógrafo é o médium que tem o dom de escrever pela influência dos espíritos. Reencarnação, volta do espírito à vida corpórea, pluralidade das existências. E é uma palavrinha que assusta muitas pessoas. As pessoas às vezes querem ressurreição, que o corpo volte do pó, se transforme em um ser físico e volte a viver. É uma coisa muito estranha, porque muitos locais, muitos cemitérios já ficaram debaixo d'água, porque os movimentos tectônicos assim o fazem. Outros ficaram esquecidos no tempo que construiu-se cidade em cima, estradas, represas. Ou seja, querer que aquele corpo volte a viver, tem que ter uma imaginação muito fértil. E a reencarnação é o espírito passando pelos processos técnicos da redução da estrutura psíquica, volta ao seio materno, muda outro corpo, renasce, passa por um conjunto de experiência, remorre, né? Que já morreu outras vezes. Remorre, passa, falando remorrer assusta menos do que falar morrer, por isso que a gente fala remorrer. Remorre e segue seu processo evolutivo no plano espiritual, de novo o ciclo do renascimento, do crescimento, do progresso, e voltando para o ciclo da vida normalmente, seguindo o processo de nascer, morrer, renascer, e assim infinitamente, até que atinjamos a perfeição, possamos ir para planetas onde esse ciclo seja menos doloroso do que aqui na Terra. Sematologia, no grego sema, sinal, logos, discurso, linguagem dos sinais, comunicação dos espíritos pelo movimento dos corpos inertes. Então, uma das coisas era o copo mexendo através das letras, pelas letras, para formar as palavras, ou a mesa fazendo tipo um código Morse. Mas não brinquem com isso. Saibam que existiu, não vamos usar isso. Tipologia, do grego tipo, ou eubato, e logos, discurso. Linguagem por pancadas, por batimentos, modo de comunicação dos espíritos, tipologia alfabética.
E aí, haja paciência e concentração, que bater a letra A é tranquilo, dá uma pancada. Bater a letra Z, vai bater quantas vezes tiver o alfabeto daquele país. Tiptólogo, gênero de médium, apto à tipologia, médium tiptólogo, um médium que produz essas comunicações por pancadas. E aí, a toda a playlist, os nossos estudos do Livro dos Médiuns estão organizados no YouTube por playlists. São listas de vídeos por assunto. Então, nós temos a introdução, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 da primeira parte, depois começa de novo, 1, 2, 3, 4, 5, até o 32 da segunda parte, todos em playlist. Mas nesse site que você lê aqui embaixo, Kardec e Espiritismo, tem 2 S, então, .com.br, nesse site você vai encontrar todas as playlists em ordem crescente, para que você siga nossos estudos, para que facilite você encontrar todas elas e estudar. E estudá-las. Mas para você buscar diretamente no YouTube, vocês colocam Gelson, tracinho, o Livro dos Médiuns, tracinho, PL. Aí vem a lista de vídeos pelos capítulos do Livro dos Médiuns. Mas no YouTube não vai vir em ordem crescente, bonitinha, igual está no site. O vídeo é o mesmo, você vai acessar da mesma forma o YouTube, mas pelo site você tem todas as sequências. Nós agradecemos a sua companhia até aqui. Pedimos a sua colaboração, ajude-nos a divulgar o Espiritismo. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. E no site da FEB, que também a gente cita no slide anterior, você está aqui embaixo, né? febeditora.com.br, você vai poder encontrar o Livro dos Médiuns, adquirir o Livro dos Médiuns e fazer seu estudo. Paralelamente lendo o livro, que muitos de nós ainda gostamos de ler no papel, e vendo os nossos comentários aqui. Logicamente que não abordamos toda a amplitude dos assuntos. Como vamos fechar os assuntos se ainda somos tão imperfeitos, certo? Mas já dá uma luz para muitas pessoas que estão estudando sozinhas, que precisam de algumas dicas sobre o tema para entender melhor o Livro dos Médiuns. Esperemos ter sido útil, ter colaborado com o seu aperfeiçoamento, com o seu entendimento da doutrina espírita. Muito obrigado pela companhia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para os embates da vida. O Livro dos Médiuns é uma chave para começarmos a desvendar as mentes humanas e entendermos os mecanismos que podem nos levar a nos proteger, primeiramente, de nós mesmos e da influência dos maus espíritos. Vamos estudá-lo, vamos entendê-lo e vamos colocar em prática o que está ensinando ali, mesmo que não estejamos dentro de uma casa espírita, que não estejamos dentro de uma reunião mediúnica, mas nós podemos nos vigiar para não cairmos em pequenos erros que nos levará a grandes erros lá na frente. Mais para frente, vamos pegar alguns tópicos, um parágrafo de um capítulo, um parágrafo de outro, para fazermos uma abordagem mais abrangente sobre o Livro dos Médiuns. Mas, por enquanto, temos cada capítulo com as suas devidas explicações e que as bênçãos de luz do Divino Mestre Jesus possam nos envolver e nos abençoar.